Sejam bem-vindos todos na EBD da Escola Bíblica, aqui da IPB da Glória, a nossa EBD de todos os domingos às 9 horas da manhã. Seja bem-vindo, você que correu hoje para Cristo e focando a Cristo, você chegou na nossa EBD. Que Deus te abençoe sempre, você que está aqui, você que nos assiste em casa ou em outro lugar, ou em outro momento, que Deus esteja abençoando a sua vida. Irmãos, nós temos um tema para esta manhã, dentro daquele tema que temos estudado ao longo dos domingos, né? Que é a prática, algumas práticas cristãs. Nós temos falado sobre isso. A primeira prática nós falamos sobre oração, depois falamos sobre jejum, depois falamos de leitura bíblica e oração, juntos, né? Intercaladamente, no mesmo momento. No último domingo falamos sobre a mesa do Senhor, trazendo o tema da reverência, da unidade e do autoexame. E hoje nós vamos trazer esse tema, silêncio e solitude, a escola do deserto. A escola do deserto. Nosso texto de apoio hoje tem Marcos 1,35 e o segundo, um texto auxiliar, outros textos auxiliares, nós vamos ver o Salmo 46, versículo 10, e Lamentações 3, de 26 a 28. São textos que vai nos direcionar nesta manhã com outras referências para esse estudo sobre esse tema. Silêncio e solitude, a escola do deserto. Vamos começar fazendo um exercício bem devocional? Vamos lá. Quero ver quem vai conseguir isso. Vocês vão entender isso mais à frente. Quem está com o celular ligado, desliga agora. Desliga todo o celular aí, por favor. Desligue, mas desligue mesmo. Não bota no silencioso não, desligue. Amém? Isso. Quantas vezes você fez esse gesto durante esse dia, desligando o celular? Durante essa semana? Você ficou com 5 minutos com o seu celular desligado, acordado, tá? Não vai falar que dormindo não vale. Você ficou 5 minutos com o seu celular desligado? Depois que acordou? 10 minutos? Não, pastor, ele fica ligado lá, mas você fica com o seu ouvido aonde? Atento a quê? Vai tocar. Quando não existia essa tecnologia tão boa, tão eficiente que é o celular, você, para ouvir um telefone tocar, você tinha que estar perto dele. Ou morar em cima de um orelhão. Lembra? O orelhão tocava também na rua, às vezes, quando te acordava. Quem tinha uma casa perto do orelhão era acordado por uma chamada externa, né? Assim acontecia. Você conseguiu ficar com o celular desligado essa semana, uns 10 minutos, irmão, mas desligado mesmo, para nada, você não queria ouvir mais nada? Segunda pergunta. Você que conseguiu desligar o celular agora, que tem conseguido desligar o celular em casa, você tem se ligado a Deus? Você tem apertado aquela tecla que é oração? Tem se curvado diante de Deus e se ligado para com Deus? Você fez uma ligação para Deus, pelo menos de 10 minutos, 15 minutos? Você bateu um papo com Deus, tranquilamente, quando o seu celular você atende, você até senta, faz uma posição, relaxa, ou às vezes até lavando uma louça, fazendo uma coisa e está conversando e vai. Você não perde aquele papo de jeito nenhum, é bom, é salutar. Mas você fez isso com Deus essa semana, você se ligou ou ligou para Deus, fez uma chamada para Deus e ficou um tempinho ali com Deus, sem se preocupar com mais nada, porque o seu coração estava latejando, dizendo assim: Deus é a melhor companhia, o meu melhor amigo, é o meu psicólogo, é o meu médico, é o meu amigo, meu patrão, é o meu colega, é tudo para mim, esse cara é bom demais. E quando eu começo a falar com ele, não quero que nada me atrapalhe. Pode ligar o seu celular, senão alguém vai entrar em crise de pânico aqui hoje. Pode ligar, só uma ilustração, pode ligar.
Senão alguém fica em crise de pânico. Ai, meu Deus, tem um filho, tem um pai, tem um neto, tem alguém vai me ligar, deixei alguém em casa, enfim. Aí vem aquela ansiedade. Pode ligar, irmão, só foi para exercitar um pouquinho e ilustrar o que nós vamos falar sobre hoje, sobre o nosso tema, né? Que é exatamente isso, silêncio e o ato de ficar sozinho exclusivamente com Deus, independente do nosso momento. E quando nós formos ver a escola do deserto, nós vamos ter uma surpresa muito grande. E antes de ler o texto, eu quero deixar uma frase que nós vamos usar lá no final do nosso estudo, mas que é fundamental para que a gente entenda aonde nós queremos chegar. Como igreja, devemos ver que o ministério fiel, meu e seu, começa muitas vezes no deserto, com provações, não com a glória. Quero repetir. Como igreja, como povo de Deus, devemos ver que o ministério fiel que Deus tem colocado em nossas mãos começa muitas vezes lá no deserto, com provações, não com a glória. Guarde essa frase que nós vamos chegar lá de novo. Então nós vamos ler juntos esse pequeno texto de Marcos 1,35. Vamos ler todos juntos? Depois nós vamos para Salmo 46. Nos fala assim a palavra de Deus, todos juntos. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Salmo 46, 10, nos fala assim. Todo mundo junto. Salmo 46, 10. Vamos lá, todo mundo junto? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Se você vê o contexto desse salmo, mantenha só um pouquinho. Ele é um contexto de guerra, de muita luta. E olha o que o salmista está falando. No meio de muitas dificuldades, de muitos desertos, muitos vales. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E vamos para Lamentações, esse servo Jeremias, profeta das Lamentações, capítulo 3, versículo 26 e 28, 2 versículos. Em meio a um povo que não gostava de ouvir as verdades de Deus, Deus levanta este homem para pregar, para falar algumas verdades ao povo. E ele enfrenta muita dificuldade, um deserto tremendo no seu ministério. Vamos lá, versículo 26 a 28. Vamos ler junto? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso... Bom é para o homem suportar o quê? O jugo na sua mocidade. Versículo 28. Assente-se solitário e fique, porquanto... Deus, deixa aí. Vamos lá de novo, igreja. Estou achando os irmãos hoje com muito frio para ler, né? Mas está friozinho mesmo, está gostoso? Vamos ler de novo? Assente-se solitário e fique, porquanto Deus, pois... Deus está falando a um profeta que sofreu muito. Então os irmãos já perceberam aí para onde nós vamos caminhar, né? Silêncio e solitude, ou seja, ficar em silêncio sozinho, independente do seu momento. E este silêncio, quer seja no deserto, ele será pedagógico, ele será uma escola para nós. Voltando ao texto de Marcos, e por favor fique com a palavra de Deus aberta no seu coração, nas suas mãos, Marcos capítulo 1, eu quero trazer algum contexto histórico sobre esse momento do Evangelho de Marcos. Então, nós já sabemos que este evangelho foi escrito por Marcos. Uma curiosidade, Marcos é conhecido, e alguns estudiosos dizem, baseado lá em 1 Pedro 5,3, que Marcos foi um discípulo de Pedro. Por volta aí do ano de 60, 65, depois de Cristo, em Roma, né? E esse texto foi escrito exclusivamente para os cristãos que estavam sendo perseguidos. O evangelho de Marcos foi escrito especialmente para os cristãos gentios perseguidos, ou seja, aqueles que não eram da descendência
dos judeus que foram se convertendo e foram perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo, né? Aqueles que foram conhecidos que andavam no caminho. A ênfase do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, é mostrar Jesus como, primeiro, servo, segundo, como filho de Deus. Primeiro, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Servo, ele veio para servir. Segundo, apresenta ele como filho de Deus. E este servo e filho de Deus, que é Jesus, Marcos apresenta ele com ação dinâmica, com muita, vamos dizer assim, com muitas ações. É um evangelho que ele é mais resumido, mais curto, sem muitos detalhes do que Jesus fez, nós vamos ver isso, mas demonstra a ação dinâmica que Cristo tinha na terra. É como se Cristo não tivesse folga. Então nós vamos ver com muita constância no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, os verbos logo, imediatamente, como se Jesus estivesse constantemente fazendo algo para o reino de Deus, como servo e como filho de Deus. Assim, desta forma. E no capítulo 1, nós vamos ver que este capítulo retrata os primeiros atos públicos de Jesus. Se você ler todo esse contexto, nós vamos ver ali o batismo de Jesus por João Batista, nós vamos ver a tentação de Jesus no deserto, nós vamos ver Jesus chamando os primeiros discípulos, nós vamos ver Jesus ensinando, tudo isso no primeiro capítulo, e vamos ver Jesus curando. Logo, imediatamente, em ato contínuo, como se não houvesse um intervalo das ações do Senhor Jesus aqui na terra enquanto ele caminhava. O verso 35, em seu contexto, vai dizer assim: no dia anterior, ou seja, o que acontecia aí a partir do dia anterior? Jesus ensinou com autoridade, versículo 21 e 22. Jesus expulsou demônios, versículo 23 a 28. E acredite, hein? Jesus curou a sogra de Pedro também, nesse momento aí. E multidões que vinham atrás dele até a tarde da noite, até a tarde e também da noite. Você vai ver isso entre o verso 29 e 34. Então, o que eu puxo desse contexto do primeiro capítulo de Marcos? Mesmo após um dia exaustivo, logo, imediatamente, de tantas coisas que o Senhor Jesus fez, Jesus se levanta alta madrugada para estar a sós com o Pai. Estar a sós com o Pai. Saiu alta madrugada para estar a sós com o Pai. Deixa eu frisar isso para a igreja. Diante dos nossos dias, das nossas correrias, já falei isso algumas vezes, mas a EBD é para isso mesmo, inculcar, né? A Bíblia fala assim, inculca. É bom a gente inculcar para que a gente, caso caia numa situação dessa, lembre e possamos tomar as decisões corretas daquilo que temos que fazer como servos do Senhor Jesus na face da terra. Nos parece, dentro desse contexto do primeiro capítulo de Marcos, que o cansaço e muitas atribuições não poderão ou não poderá ser desculpas para estarmos a sós, sem Deus, sem Jesus. Porque Jesus tinha muitas atribuições, mas ele tinha tempo para ficar a sós com o Pai. Então, pensa aí um pouquinho. Quando alguém pergunta para você assim, olha, tem como ir na programação? Não dá. Não dá para mim ir. Eu tenho muita coisa para fazer. Já pensou nisso? E como também eu não posso perguntar, por isso é de uma situação muito pessoal, né, entre Deus e cada um de nós, eu pergunto, se caso você não consegue chegar a um trabalho da igreja, a uma responsabilidade, a um ministério que Deus colocou em nossas mãos, porque você está extremamente ocupado com muitas coisas, a semelhança de Jesus, logo, imediatamente, uma hora ele está na casa resolvendo um problema, agora está no trabalho, outra hora está na escola, outra hora na rua, está no Detran, está no governo, está fazendo aquilo, está no banco, está estudando, está fazendo tanta coisa, logo imediatamente, e logo imediatamente acorda e já toma café e já sai correndo, logo imediatamente, você já está na hora do almoço, logo imediatamente, nem descansa do almoço, já está na segunda jornada do outro dia, e vai logo imediatamente. Aí eu pergunto a você, você não conseguiu agenda para estar na casa, junto com Deus, nas programações da igreja,
exercer as suas atribuições, mas pelo menos, qual foi o horário que você fez como Jesus fez, em alta madrugada? Para ficar sós com o Pai. É isso que nós temos que pensar. Porque ninguém melhor do que Deus para perceber se estamos de fato nos justificando diante dele. Irmãos, imagine nós chegando no céu, eu sempre tenho essa mensagem do céu, né? E querer dar um testemunho de que eu sobrevivi a uma grande enchente. Imagine lá, chamar Jesus, Jesus, na hora da reunião aí eu quero dar um testemunho do que o Senhor fez na minha vida quando eu estava lá na terra e teve uma tragédia natural, uma grande enchente, e o Senhor me livrou da enchente. Eu quero dar esse testemunho. Aí Jesus vai falar assim, tudo bem, você pode até dar. Mas lembra que Noé está aí também. Lembre-se de Noé, Noé também está aí. Eu presumo que toda a igreja está no céu. Já está no céu. Mas o grande problema é que essa justificativa, essa ilustração que eu dei, ela é fictícia, ela não é verdadeira. Ela é uma ilustração falsa. Porque as justificativas não serão dadas no céu, mas antes da porta do céu. É ali que ela será pesada na balança, para saber se vamos para o céu ou para o céu. É antes. E aí chega um texto desse e diz que Jesus, logo imediatamente, de manhã, de tarde, de noite, um serviço, outro, curando, ministrando, ensinando, expulsando demônio, curando multidões, mas em alta madrugada, ele ficava ali com o Pai, em silêncio, solitude, enfrentando os desertos, mas conversando com o Pai. Eu volto aqui à pergunta, para que você fique em paz. Se você não consegue no seu dia a dia desempenhar suas funções, qual é o horário que você separa para ficar com o Pai? Conversar com Ele, abrir o seu coração. Então me parece, irmãos, que as atribuições, o cansaço, não poderá ser desculpa para dizer para Deus, por isso que eu não pude estar com o Senhor, por isso que eu não acompanhei o Senhor na terra, por isso que eu não corri para o Senhor, por isso que eu não ia à igreja, não visitava, não orava, não lia a Bíblia, porque eu era muito cansado. Aí Jesus fala assim, e eu? Também não era homem semelhante a vocês? Sujeito às mesmas coisas? Olha como a Bíblia nos enriquece de detalhe para direcionar a nossa vida, irmãos, para não sermos enganados. Para que não sejamos levados a um termo de consciência que nos prejudica diante de Deus. Porque mesmo no seu dia a dia, o Senhor Jesus levantava a alta madrugada, que nós vamos ver isso aqui agora, o que significa, dentro de uma hermenêutica, de uma análise de hermenêutica do texto, que é uma expressão rara lá no grego, alta madrugada, que significa no escuro, antes do amanhecer. E esse texto leva e mostra uma intencionalidade de sacrifício. É como se Jesus dissesse assim, durante o dia eu não tive esse momento a sós contigo, lembro, ficar a sós, mas depois de manter comunhão. Lembra, Jesus curava, Jesus expulsava, Jesus ministrava, ensinava, estava em comunhão com Deus. Mesmo assim ele tinha um momento a sós com Deus em alta madrugada. Isso mostra uma intenção de Jesus de um sacrifício. Porque Jesus valorizava a comunhão com o Pai mais do que o sono ou o conforto ou as atribuições que ele tinha para o dia seguinte. E vou mais um pouquinho longe. Se o dia anterior, como ele diz lá, no dia anterior fez tanto essas coisas, essa madrugada era o momento dele estar com o Pai, se preparando para mais um dia o quê? De muitas coisas para fazer. Dia intenso. Logo, imediatamente, o seu ministério estaria sendo colocado em prática diante dos homens, mas naquela madrugada, naquele momento, era ele o Pai. Ele o Pai no deserto. Então ele tirava aquele momento que o corpo mais gostava, que o corpo mais apreciava, aquela hora do sono, de prazer, de descanso, para estar ali a sós com o Pai.
Segunda análise que eu quero falar, além da palavra, né, alta madrugada, quando ele fala lugar deserto. Lugar deserto. Essa mesma palavra é usada para o deserto da tentação, versículo 12 e 13, se puder colocar aí para nós, capítulo 1. Que aparece como lugar de provação. Mas também essa palavra leva a dizer que é um lugar de preparação. Está lá, logo, 12 e 13, não é isso? Logo, o Espírito impeliu para onde? Isso é logo após o batismo de Jesus, ali com João Batista, tá? Impeliu para o deserto. Onde permaneceu quantos dias? Sendo tentado por quem? E rodeado de quê? Das feras. Mas quem o servia durante 40 dias, protegendo e o mantendo ali? Os anjos. Então, essa mesma palavra usada para o deserto da tentação é um lugar também de provação, mas também de preparação. Ali ele estava com Deus. Assim ele se preparou para o início do seu ministério após o seu batismo. Então, Jesus buscava isolamento, primeiro, voluntário. Não era uma fuga das pessoas. Ele não estava desistindo das pessoas. Ele não estava fugindo dos problemas. Quando eu falei, usei aquela ilustração, desliga o celular, acho que tem dia que desliga mesmo. Mas desliga por quê? Porque não quer ouvir problema. Não é isso? Jesus ia para o deserto para um isolamento voluntário, de um desejo de estar com Deus, não era uma fuga. Então, o deserto, na tradição bíblica, guarde isso no seu coração, é um lugar de encontro com Deus. É um lugar de encontro com Deus. Rapidamente, quero trazer a memória da igreja. Quantos dias Moisés ficou lá no Monte Sinai com Deus, em jejum? Quantos dias? 40 dias. Atenção. Quantos dias Elias caminhou no deserto? A mesma situação, quantos dias? 40 dias, louvado seja Deus. Quantos anos o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. E por que Jesus foi para o deserto ficar 40 dias? Porque Jesus se identificava com o novo Israel, o novo Israel de Deus, e como o novo Moisés, passando pelas provações também no deserto. Olha que coisa interessante, uma curiosidade para nós. Então, por isso, Jesus inicia seu ministério no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Alusão ao quê? Os 40 anos do povo no deserto. Elias, como profeta de destaque do Velho Testamento, 40 dias caminhando no deserto. E ali, Moisés, 40 dias lá no Sinai com Deus. Conhecemos a história. Então, como igreja, aí eu volto àquela frase do inicial, devemos ver que o ministério fiel, meu e seu, nosso, começa muitas vezes no deserto. E começa com provações. Com provações. E não com glória. Tem gente que acha que o ministério já tem que começar com a glória, né? Com toda a pompa de glória. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso ministério começa no deserto, vencendo as provações que porventura vier sobre nós. É assim que começa. Assim que Jesus começou. E não com a glória. Dentro desse texto também aparece, dentro da análise da hermenêutica, e ali orava. Alta madrugada, deserto, e ali orava. O verbo aí, no original grego, ele está no imperfeito. Aí vem aquela fala lá do início. Indica uma ação contínua. Então, Jesus tinha o hábito de orar sempre. E ali orava, sempre procurava um lugar deserto para orar. Então, indica aí uma ação contínua. E outra coisa que é muito interessante aí, muito interessante. Jesus não fez e nem fazia uma oração rápida. Mas ele entrava e entrou em profunda comunhão com o Pai. Os momentos de oração do Senhor Jesus, dentro de hermenêutica, analisando o verbo ali orava, não é aquela oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é aquela oração, Senhor Deus, agradeço
pelo alimento. Amém? Não é essa a oração. Não estou dizendo que você não vai dar graça em tudo. Tem um momento para que você ore rapidamente. Tem um momento que você precisa ficar mais um tempo com Deus. Culto de oração na igreja. Você não precisa fazer uma oração de 10 minutos, meus irmãos, por favor. Nem de 5 minutos. Ore o necessário. A sua oração contínua, demorada, é aquela oração você com Deus, no secreto. No secreto. É lá que você tem que aguardar no Senhor, esperar no Senhor, sem pressa. É você e Deus. Por isso que Jesus saía para um lugar deserto e orar. Por isso que ele se ausentava dos homens, se apresentava-se diante do Pai, com a vontade de permanecer com ele por muito tempo. Isso nós vamos ver lá no Getsêmani, de uma forma bem clara, ampla, que nos convence desta realidade, no momento do seu maior deserto, que era se vou à cruz ou não, por mim e por você, se ele ia beber do cálice ou não. Ele compartilha esse momento com os seus discípulos, chama os seus discípulos depois de um dia pesado, e a prova é disso que os discípulos não conseguiram ficar acordados, porque foram vencidos pelo cansaço e dormiram. E Jesus ali permanece um tempo, falando com o Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feito não a minha vontade, mas a sua vontade. E os discípulos, o que fizeram? Dormiram. E o que Jesus falou para eles? Não ficaram nem uma hora aqui comigo? Nem um instante? Então vigiai e orai, que a carne é o quê? É fraca. Lembra quando eu falei que ele vai para o deserto no intuito de sacrifício? Porque depois de um dia cheio, meu irmão, alta madrugada, vamos botar aí. O presbítero Luciano pregou esses dias que a alta madrugada dá entre 3 horas da manhã, não é isso, Luciano? De 3 horas, que Deus te acorda de madrugada. Daniel lembra disso todo dia agora. Luciano falou, se eu acordar de madrugada é para orar. Todo dia ele lembra, que eu acordo, ele acorda também às vezes, né? Pai, você ouviu, né? É para orar. Então vamos orar de madrugada, não tem problema. Eu falei, tá vendo? Traz seus filhos para ouvir culto à noite também. Palavra, aprendeu, está sentado ali no banco. Ele falou, isso mesmo. Se Deus te acordou 3 horas da madrugada é para orar. É para encontrar com Ele, ter comunhão com Ele. E é uma oração demorada. Então, ali Jesus vai ficar um tempo com Ele, irmãos. Um tempo com o Pai. Não é uma oração rápida. E um motivo para não ser uma oração rápida, é porque nós precisamos, assim como Jesus precisava, entrar nessa profunda comunhão com o Pai. Então nós precisamos resgatar isso. Isso se faz sozinho. Isso se faz em silêncio. Cá entre nós aqui, por favor, para que ninguém nos escute. Só nós aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. Você faria isso dentro da sua casa às 3 horas da madrugada? Faria? Você daria um grito desse lá? E começava a cantar, e sai para a sala, e sai para o banheiro, eu repreendo isso, eu repreendo aquilo outro. Ah, sua esposa vai levantar lá, o seu marido, os seus filhos, vai dizer, vem cá, você está ficando doida? Isso aí já é loucura. Você vai sair pela rua cantando de madrugada, vai alugar como é que fala? Um trio elétrico, esse mini trio elétrico, né? E de madrugada vai passar às 3 horas. Estou orando por esta rua, ô morador desse condomínio, apartamento 506, Deus está cuidando. Peraí, irmão, para que isso? Esse momento da madrugada é você e Deus. Só você e Deus, não precisa do marido, não precisa do filho, não precisa do cunhado, do genro, do pastor. É você e Deus, e você é o Espírito Santo. É Deus e você. Solitude, sozinho, é em silêncio. Essa é a escola, é ali que você chora, é ali que você clama, é ali que você está na total dependência de Deus. Você tem comunhão com Deus, você está sacrificando um momento tão bonito, tão gostoso, tão prazeroso, que é aquele momento do sono que você tem, para ficar com Deus intensamente, em silêncio. Em silêncio.
na segurança da sua casa. É ali. E ali ele orava. Indica uma ação contínua. Jesus faz isso regularmente. Se vocês me permitem, eu quero entrar também sobre o aspecto da teologia do silêncio, da solitude. Primeiro, eu considero que essa teologia do silêncio e da solitude, o silêncio não é ausência de fé. Coloca isso no seu coração, mas uma forma de adoração. Volta ao Salmo 46:10, um dos nossos textos de apoio. Olha só, irmãos, um salmo que diante do contexto fala de guerras, de lutas, de tribulações. E no meio ali, no versículo 10, vem Deus e fala para o seu povo: olha, o deserto está difícil, as ondas estão grandes, as tormentas, as tribulações, as dificuldades. Aí vem aquele vento calmo, sereno e tranquilo, que é a voz de Deus ao meu coração, o seu coração, e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Calma, respira. Procure o seu tempo com Deus. Abre o seu coração com Deus. Jesus tinha uma vida intensa com Deus durante o dia, mas tinha uma particularidade, uma intimidade nas madrugadas, nos momentos que era só Ele, o Pai. Ah, mas eu quero um dia conversar com Jesus. E eu vou conversar com Ele. E vou perguntar a Ele assim: o que você conversava, o que o Senhor conversava tanto com Deus nas madrugadas, hein? Para ter tanta madrugada assim para falar com Ele. Eu estou curioso. Você já parou para pensar nisso? O que o filho tem para falar para o pai? Eu acho que é tudo e mais alguma coisa. Pelo valor que o filho dava ao pai, pela necessidade do filho que ele tinha do pai, pela confiança que o filho tinha no pai, pelo conforto que o filho recebia do pai, pelo encorajamento que o filho recebia do pai, pela força que o filho recebia do pai, pelo consolo que o filho recebia do pai, pelo preparo que o filho recebia do pai para o dia seguinte, para as horas seguintes. Muita coisa nós temos que falar com o pai, irmãos. E não dá para fazer em 5 minutos, em 10 minutos, em 40 minutos de culto de oração da terça-feira. E nem das nossas cultos de oração de manhã aqui na igreja às 6h30. Você precisa ter o seu tempo para Deus, a sua solitude, ficar sozinho para Deus. Aquietai-vos no hebraico, irmãos, significa soltar, cessar a luta, render-se. A quem? A Deus. Solta as amarras, lembra de Hebreus? Solte, desembaraçando de todo o peso, de tudo que está sobre ti, sobre nós, e de algum pecado que tem nas mentes nos assedia. E assim, quando você solta isso, você tem uma atitude. Corra com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, solta. Esse texto diz assim: aquietar significa soltar, cessa a luta, rende-se diante de Jesus e fala: está nas tuas mãos a minha ansiedade, a minha dor, a minha luta, a minha preocupação, a minha dor. Ah, meu Pai, está nas tuas mãos, solta. Como eu falei, o Salmo fala de guerras e abalos, mas Deus não manda agir. Deus não manda você pegar a espada, Deus não manda você gritar, Deus não manda você correr, Deus não manda você pular, Deus não manda você desesperar, Deus não manda você praticar uma atitude, um gesto que será reprovado diante dos homens e principalmente diante de Deus. Mas Deus não manda você agir, mas manda calar e confiar nele.
aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não cai na guerra, não parte para cima, não dá um louco. Aquietai-vos. Aquietai-vos, irmãos. Aquietai-vos. Talvez numa linguagem muito abrupta, Deus está falando assim: cala a boca, fecha a boca, fique em silêncio agora. Aquietai-vos. Você já falou isso para alguém? Deus de repente está falando para você hoje. Aquietai, fica em silêncio. Aquele silêncio que talvez nem seus lábios vão fazer perceber alguém que você está falando ou pensando alguma coisa, mas você está sentado e simplesmente em silêncio, com seus pensamentos voltados diretamente a Deus, rendido a Deus, soltou as amarras, soltou o peso, relaxou diante de Deus. Silêncio. O silêncio diante de Deus, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, é uma forma de reconhecer a soberania de Deus. Eu sou Deus, estou acima de todos. Calma, aquietai-vos. Dentro dessa teologia do silêncio, segundo, a solitude nos ensina a dependência. Vamos lá para Lamentações 3, 26, 28, já lemos? Mas olha só, irmãos, dependência. Dependência. Olha que maravilhoso. Eu não vou falar nada de Jeremias, que vocês conhecem a vida de Jeremias, não é isso? Profeta maior, ministrou entre 50 e 60 anos, falava o que Deus queria que falasse, foi rejeitado, foi jogado no poço, bateram na sua cara, sofreu demais. Por isso que ele é o profeta das Lamentações. Este homem, à luz das Escrituras, ele tem todo o moral e know-how para falar a respeito de sofrimento para nós, de lutas, de ser incompreendido, injustiçado, por falar as verdades que Deus colocou em sua boca. Só para falar a verdade de Deus, que nem era a verdade dele, mas a verdade de Deus. Ele sofre, ele vive um deserto sem precedente na sua vida. Leia a história de Jeremias. Leia a história de Jeremias. Mas este homem, nas suas lamentações, ele vai registrar para nós algo assim: bom é aguardar a salvação do Senhor. De que forma, igreja? Silêncio. Próximo versículo. Bom é para o homem suportar o quê? O jugo, o peso da sua mocidade, né? Aquilo que você não consegue caminhar, você tem que suportar em silêncio o peso da caminhada. Vamos lá, último versículo 28. Aí ele dá um conselho: assente-se solitário, Deus falando, e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Olha só, querido, assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto Deus pôs sobre ele o teu jugo. Oi, tudo bem? Tem coisa que você só conta para Deus. Por isso que você tem que ficar sozinho. Tem coisa que você só conta para Deus. Tem coisa que só Deus vai saber te ouvir, te compreender. Então senta, fica em silêncio e creia que Ele já tirou esse jugo de você. Tem coisa que você só tem que falar para Deus. Coloca isso no seu coração. Não tenha ansiedade de falar da sua vida a todo momento, a toda e qualquer situação para as pessoas. Tem coisa que só Deus
pode ouvir e saber ouvir de você. Porque só Deus tem todo o tempo para te ouvir, sem pressa. Só Deus tem todo o tempo para ficar com você, 24 horas. O texto diz que não dormita o guarda de Israel. O texto no original diz que Deus não pisca os seus olhos. E por mais que você tenha uma pessoa de extrema confiança e confiável, hoje, não sei se amanhã ela será, mas hoje, ela não tem o tempo suficiente para ficar do seu lado. Ela não tem o tempo suficiente para te ouvir como você precisa. Ela não tem as respostas para você como Deus tem para você. Por isso que a Bíblia te leva, te lança aos braços de Deus. E de uma forma, irmão, singular, simples. Que embora nós levamos ao texto de grego que Jesus separava aquela hora alta madrugada, depois de um dia cansativo, e teria outro dia cansativo na frente, como se fosse um ato de dependência, de sacrifício, de sacrificar um momento tão prazeroso que é o sono da alta madrugada para ficar com o Pai. Ele está falando para você e para mim: assente-se solitário e fique em silêncio. Olha que coisa. Você tem conseguido ficar assim? Solitário, silêncio, sem um celular, sem nada para te atrapalhar naquele momento com Deus? Você tem separado esse tempo, irmãos, e crendo que Deus pôs sobre ele toda a sua queixa, toda a sua dor, toda a sua jugo? Então Jeremias escreve em meio à dor que ele sentia no corpo e na alma, no espírito, diante do julgamento de Jerusalém. Então o silêncio é visto como uma resposta humilde diante do agir divino. Você se rende, você fica ali. Você se rende à soberania de Deus, você se rende ao agir divino. Então solitude, irmãos, é escola de quebrantamento, onde a alma aprende a esperar nesse Deus soberano, nesse Deus que nos ensina. Então esse momento a sós com Deus, irmãos, é um momento de quebrantamento. É um momento onde você tem um encontro com Deus de certa forma tão especial, aonde você aprende a esperar. Então podemos trazer para nós um significado da palavra solitude. Primeiro, compreendemos que é um momento de recolhimento. Você sai da presença de Deus. Você sai da presença dos homens, dos problemas e vai até Deus. É um retiro. Nós somos acostumados a falar assim: a igreja vai ter um retiro espiritual. Sim, às vezes 1 ano, 2 anos, às vezes não tem, às vezes não tem. E chega lá, acaba nem sendo um retiro, é uma reunião de pessoas que a gente conversa, canta, louva, prega e vem para casa. Mas esse retiro é o seu isolamento voluntário com Deus. Você sai da presença dos homens, das coisas, e se apresenta a Deus naquele momento, naquela hora, em silêncio. Isso é a palavra solitude. Silêncio interior, um isolamento voluntário, tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Você tem sede de Deus, fome de Deus, vontade de Deus. Então esse deserto espiritual que é a solitude, no sentido de buscar a contemplação de Deus, lembra da oração demorada? Esse deserto é assim. Posso trazer à memória da igreja a questão, lembra do que estudamos sobre o jejum? Entrar no seu quarto, lugar secreto, onde você faz a sua oração demorada. É ali, solitude, você e Deus. E eu caminho, irmãos, para encerrar esse estudo desta manhã, essa palavra. E peço permissão a cada um dos irmãos para fazer algumas aplicações para a nossa caminhada nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, e estamos aí numa expectativa de dias piores, segundo os homens. Primeiro, vamos seguir o exemplo de Cristo. Mesmo Cristo sendo Deus, mesmo Ele sendo Deus, Jesus buscava tempo a sós com o Pai. Vamos ouvir a voz do Pai. Silêncio e solitude não são perda de tempo, mas meio de graça.
Meio de graça. Talvez seja o tempo mais importante que você tem ao longo do seu dia. É o tempo com Deus. É o seu momento com Deus. Segunda aplicação. Crie uma disciplina contra a pressa do dia a dia e contra o barulho. Crie uma disciplina. A cultura moderna, irmãos, tantas coisas que nós temos visto por aí, nos distrai com muitos excessos e muitos estímulos. Somos estimulados a muitas coisas por aí. Então precisamos de um momento para, primeiro, ouvir, segundo, meditar e aquietar a alma em Cristo. Porque o barulho e o ruído de fora é muito grande, inclusive até dentro da nossa casa. Por isso que eu peguei logo no início a questão do celular. E quando você sai para esse momento de solitude, inquietude com Deus, em silêncio, para aquele seu deserto, essa escola do deserto, você vai para ficar só com Deus. Não leva nas mãos outras coisas. Por isso que eu falo, é na madrugada? Desliga o celular. É durante o dia? Desliga o celular, televisão, procura um lugar quieto, calmo. E fica ali com Deus. Então crie disciplina que retira a pressa, que nada vai te atrapalhar aquele momento com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para ilustrar, se vocês me permitem. Você sentou à mesa e começou aí a degustar aquele almoço maravilhoso com a sua família, aquele ambiente de comunhão. E de repente você ouve a campainha. Plim, plom. Fala que eu não estou. Talvez essa fala não é porque você não quer ouvir, é que a pessoa chegou no lugar e no momento errado, sem convidar. É ou não é? Estou exagerando? Não. Se nós, muitas vezes, em um momento tão especial, não queremos ser incomodados, qual é a sua reação quando você está diante de Deus? Não deveria ser a mesma atitude? Você está em oração, então você não pode ser incomodado. É o seu silêncio solitário com Deus. E você não quer que ninguém atrapalhe aquele momento. Por isso que Jesus ia para o deserto. Eu não sei para onde você vai, mas você precisa criar essa disciplina do barulho para que você não seja distraído. Porque precisamos dos momentos para ouvir, meditar e aquietar a nossa alma. Coloque para mim Eclesiastes 5, de 1 a 2. Se eu não mudei o texto, é isso. Vamos lá? 5, de 1 a 2. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Próximo versículo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas, vai ouvir Deus. Vai falar com Deus. Solitude cristã, irmão, terceiro, nós aprendemos, é diferente, muito diferente de isolamento egoísta. Nós, cristãos, nós não se isolamos ou não isolamos por desprezo ao próximo. Eu vou ficar longe de você e você longe de mim. Não é isso. Mas para sermos fortalecidos e voltar à missão com mais clareza e graça. É por isso que nós nos isolamos. Vamos lá em Lucas 5,16 e depois João 15. Lucas 15,16. Olha por que Jesus se isolava. Olha só. Não é para desprezar alguém. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Lucas 5,16. Lucas 5,16. 5. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Esse era o objetivo de Jesus. João 6,15. Não é isolar das pessoas.
não é ignorar as pessoas. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-los para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, para falar com Deus. Porque alguém estava com um propósito para com ele que não era o propósito de Deus para com a sua vida. Então ele vai para Deus. Então não é menosprezo ao próximo, mas para sermos fortalecidos e voltar para a missão que Jesus fez com mais clareza e graça. Então eu concluo, irmão, dizendo que a prática da solitude e do silêncio não é um luxo devocional, mas é uma necessidade espiritual nossa. Se Jesus, o Filho de Deus, precisou se retirar para orar, imagine cada um de nós. No deserto do silêncio, Deus revela a sua voz, molda o nosso caráter e renova a nossa alma para o serviço. Agora preste atenção nessa frase. No barulho, ouvimos o mundo. Preste atenção nisso. No barulho, ouvimos o mundo. No silêncio, ouvimos Deus. No silêncio, ouvimos Deus. E eu encerro deixando sugestões para a igreja, depois dessa aplicação. Separe pelo menos 15 minutos diário, nessa semana, para a solitude. Sem celular, sem música, apenas Bíblia e oração, meditação. Leia lentamente um salmo, bem lentamente. Ore sem pressa. Deixa, numa linguagem humana, Deus falar ao seu coração. Deixa Deus falar no seu coração. Eu termino dizendo assim: registre o que Deus está ensinando no silêncio. Registre. Saia daqui, irmãos, para viver o seu deserto como escola de Deus, para que você saia de lá mais forte, para glorificar a Deus e suportar e vencer as demandas e as correrias do nosso dia a dia. Amém?